do livro que nós estamos estudando, o Cristão Presbiteriano. E a lição de hoje é justamente sobre esse tópico, que o nosso irmão acabou de abordar, aliança. O capítulo 3 tem como título A História, Promessa e Domínio de Deus, Aliança e Reino. Então, antes de nós adentrarmos propriamente a lição, vamos fazer mais uma oração, pedindo o entendimento da palavra do nosso Deus, e para que assim essa lição traga edificação e firmeza aos nossos corações naquilo que é tão pertinente a nós como igreja do Senhor. Oremos. Senhor, nós louvamos e agradecemos o teu santo e bendito nome. O Senhor tem demonstrado graça e misericórdia a nós, os nossos olhos têm contemplado as inúmeras bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, neste dia, no teu dia, nós queremos suplicar por nós. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Purifica-nos de toda iniquidade e nos dá, Deus bendito, um coração inclinado e disposto a obedecer a tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, nós venhamos entender esse ensino, essa doutrina que é tão importante para nós como teu povo. O Senhor fez uma aliança conosco e em teu Filho Jesus Cristo nós nos apropriamos de bênçãos que fogem à compreensão humana. O que nós entendemos é que foi pura graça. Por isso, Senhor, naquilo que o Senhor revelou e que compete a nós compreendermos, ensina-nos, ilumina o nosso coração em nome de Jesus e nos dá, Deus bendito, uma vida voltada para a tua santa e bendita palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Bem, meus irmãos, agora está... Amados, na primeira parte do livro nós estamos tratando sobre convicções presbiterianas. E convicções diz respeito à identidade. Como nós vimos anteriormente, nós não temos uma identidade firmada nas Escrituras Sagradas. Nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Porque, querendo ou não, convicções partem de um coração voltado para algo. E nós, como povo do Senhor, as nossas convicções devem refletir as Escrituras Sagradas. É claro que em um determinado momento nós vamos entrar no aspecto histórico da nossa igreja. Porque nós somos uma igreja reformada, uma igreja de laços históricos. Mas até mesmo a compreensão que nós teremos a respeito do aspecto histórico da nossa igreja, veremos como a história ela reflete as Escrituras Sagradas, principalmente nessa compreensão do Deus que ordenou todas as coisas e que, para a sua glória, está governando tudo e a todos. Pois a igreja do Senhor, ela foi resgatada e colocada neste mundo para evidenciar a quem ela pertence. E, nesse sentido, nós iremos batalhar pela fé que foi entregue a nós. Então, quando nós analisamos a história da igreja presbiteriana, nós vemos como a fé dessa igreja que estava depositada no Senhor foi defendida, foi explanada em muitos círculos contraditórios. Então, analisar a nossa história, em uma certa medida, também é vermos como é que essas convicções, ao decorrer da história presbiteriana, manifestam as Escrituras Sagradas. Então, amados, o capítulo 3, a história, promessa e domínio de Deus, aliança e reino, é um ensino muito importante para a igreja. Não é simplesmente nós fazer menção da palavra aliança, como muitos a fazem, mas é compreender o que este ensino, ao decorrer das Escrituras Sagradas, nos transmite. É compreender quais as implicações dessa teologia pactual. É compreender quais os efeitos que tem, não somente para os adultos, mas também para as crianças. Nós vimos, alguns domingos atrás, o do porquê que as crianças devem participar do culto solene ao Senhor. Culto no seu contexto comunitário. Porque elas fazem parte da aliança com Deus.
E como crianças que estão inseridas em uma aliança com Deus, elas devem estar também cultuando ao Senhor no segmento comunitário. Não em uma particularidade, ou seja, em um outro local, com uma pessoa específica, mas participando com toda a faixa etária da igreja, ouvindo o ministro da palavra, o ministro devidamente ordenado da palavra, cultuando ao Senhor com a sua vida. É claro que nós não vamos colocar sobre as crianças o mesmo nível de discernimento que um adulto tem. Entretanto, como disse o Senhor Jesus Cristo, como nos diz a Escritura Sagrada, né, são da boca das crianças que saem o perfeito louvor. Então, quando nós compreendemos a teologia da aliança, nós vemos quais as implicações dela no culto comunitário. Por exemplo, qual o entendimento nesse contexto de aliança a igreja deve ter com relação ao dia do Senhor? Eu estava falando com os diáconos a princípio que a igreja ela tem sofrido muita influência do mundo. E eu sei que nós estamos inseridos nesse contexto, mas nós não andamos mais no curso deste mundo, nos diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Então, muitas igrejas hoje, no dia do Senhor, estão fechadas. É claro que tem aquelas particularidades, de igrejas que estão inseridas em uma localidade onde será impossível cultuar a Deus naquela localidade, naquele horário, naquele dia específico, por conta das festividades ao redor. Entretanto, ela vai se utilizar de uma outra localidade para adorar o Senhor, porque é o dia do Senhor, o dia que Ele reservou para o seu povo, para ele ser adorado e a igreja edificada. Então a igreja ela cria um outro mecanismo para estar cultuando a Deus. Em hipótese alguma, ela deixa de cultuar a Deus por festividades mundanas. Que inclusive, muitas igrejas que se dizem igreja, mas que não são, tem até bloco, bloco cristão. Ou seja, todo esse distanciamento das Escrituras Sagradas se dá pelo empobrecimento que a igreja hoje está manifestando com relação à teologia da aliança e com relação ao ensino sagrado como um todo, se submetendo somente àqueles jargões. Desculpe, irmãos, aqueles jargões que vitória, bênção, triunfo, conquista, posse. Se você analisar todas as pregações de determinadas denominações ao decorrer de todo o ano, os textos são diferentes. Mas o conteúdo, a natureza da pregação é a mesma. Então, amados, nós temos que nos voltar para as Escrituras Sagradas, para a nossa preservação e para a glória do nosso Deus, pois é a nossa maior finalidade, glorificar o nosso Deus. Então, a teologia da aliança tem implicações no culto comunitário, no dia do Senhor, particularmente, como a igreja responde à sua fé diante dos desafios culturais como o carnaval, festas juninas, o que for. A igreja, ela entendendo o que significa a teologia da aliança, ela compreende que há uma hostilidade entre a semente de Satanás e a de Deus. E essa hostilidade se dará até a consumação dos séculos. Mas como João diz no livro de Apocalipse, a igreja vai triunfar sobre os filhos de Satanás. Então, queridos, percebam que estudar a teologia da aliança diz respeito a culto comunitário, vida prática, desafio cultural, a compreensão que nós devemos ter a respeito dos últimos dias e etc. Contudo, nós devemos compreender o que significa, o que é essa teologia da aliança. Amados, deixa eu exemplificar da seguinte maneira. É um exemplo simples, mas muito crucial. Quando as igrejas eram construídas, o que era observado na construção das igrejas eram os elementos religiosos. Inclusive, a nossa Constituição também diz isso.
Mas hoje nós vivemos um paradigma onde muitas igrejas, elas não estão comprometidas com símbolos religiosos que apontam para uma realidade que nós usufruímos. Cristo Jesus, a nossa aliança. Elas não estão comprometidas com isso, elas estão comprometidas com o maior número de pessoas. Então, permita-me uma comparação mais visível. Quando você olha para essas cadeiras aqui, o que é que vem à sua mente? Igreja ou um auditório para palestras? Amados, quando nós analisamos as estruturas das igrejas de décadas passadas, nós vemos que há símbolos religiosos ali. Um outro exemplo disso é a mesa do Senhor. Nas igrejas reformadas, a mesa do Senhor sempre está presente. Embora nem todo domingo seja celebrada a ceia do Senhor. Mas a mesa que comporta os elementos estão sempre presentes, para que o povo entenda que a comunhão com Cristo é uma realidade, porque Cristo, através do Pai, o nosso Redentor, nos ama. E o Pai que nos amou primeiro faz com que nós o amamos. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a igreja ela deve estar cercada por símbolos religiosos que apontam para uma realidade. No caso, a mesa do Senhor, a mesa dos elementos que comportam os elementos, devem estar sempre diante da igreja para que a igreja compreenda que a mesa do Senhor deve ser trazida à memória não somente uma vez no mês, mas continuamente. É claro que as igrejas hoje, elas estão se esquecendo desses símbolos, desses significados. Por exemplo, geralmente as cadeiras no altar, elas são sempre em números ímpares. Aqui no nosso caso nem temos, mas as igrejas históricas, elas tendiam a deixar as cadeiras no altar para os oficiais em números ímpares. Por quê? Por quê? Porque geralmente o ministro da palavra, quem ia ministrar as escrituras sagradas, ele ficava no meio. Não porque ele fosse maior ou melhor do que os demais, mas para que a igreja visse que a pessoa que vai ministrar a palavra está ali entre elas. E a ministração da palavra tem um lugar especial para o povo do Senhor. Então, tudo nas igrejas, antigamente, falavam da pessoa e obra de Cristo. Seja nas coisas simples, como as cadeiras, ou nas coisas cruciais, a ornamentação do templo, a estética do templo. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, para que nós venhamos compreender que há muita coisa que nós devemos saber e nós estamos nos esquecendo ou negligenciando. E a teologia da aliança, que é um ensino crucial para uma igreja verdadeira, ela tem sido negligenciada. Se você chegar para muitos cristãos presbiterianos e indagá-las sobre o que é a teologia da aliança, poucos saberão definir o que isso significa. Então, vamos para a nossa confissão de fé de Westminster, pois no capítulo 7, do pacto de Deus com o homem, traz definições claras e simples a respeito do que seja a teologia da aliança. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. A primeira coisa que a nossa confissão diz é que, mesmo Adão, no estado de pureza, em estado de pureza, tudo aquilo que ele estava usufruindo era fruto de graça. Foi o Senhor quem concedeu
pela sua graça, bondade e misericórdia, formar um homem, dar-lhe uma auxiliadora e lhe incumbir de cultivar e guardar o jardim. Linguagem que nos remete a culto. Então vejam que mesmo Adão, ali no Éden, estava usufruindo das benesses do Senhor. E isso era fruto de pura graça. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Criador de todas as coisas, e todas as coisas existem porque Ele permite que exista. E toda a existência fora dele é derivativa. Só existe porque o Senhor, assim, concedeu a existência. É por isso que Van Til, eu vou entrar só nesse aspecto filosófico, mas não vou me aprofundar nisso, senão pode confundir os irmãos. Mas Van Til, ele falava que Deus não existe. Por quê? Nós existimos, porque Ele permitiu que nós viéssemos à existência. Deus, Ele não existe porque Deus é. Ele é o eu sou. Ele é eterno. Ele é divino. Ele é infinito. E todos os atributos nele, sejam comunicáveis ou incomunicáveis, são perfeitos. Nós existimos porque a nossa existência se dá por favor divino. O Senhor não, Ele é autoexistente. É só para os irmãos entenderem, né, por que o Senhor, Ele é bom, misericordioso. Não somente com relação a pecadores caídos, mas também a Adão. É por isso que a nossa confissão, logo no início, diz, olha, há uma distância enorme entre Deus e a criatura. E por mais que cada ser humano lhe deva obediência, tanto Adão como pós-queda, por mais que o homem lhe deva obediência, tudo aquilo que o homem usufrui porque o Senhor é misericordioso e benevolente. Né? Van Til também, Cornelius Van Til é um teólogo e filósofo surpreendente, vale a pena você conhecer. Mas tem uns livros dele que é bastante complicado. Então, vá para os mais simples, como Eu Creio, Paulo em Antenas, e por aí vai, que são pequenos livretozinhos. Ou alguém falando sobre Van Til. Amados, Van Til, ele dizia que todo homem, ele está em uma relação pactual com Deus. Seja no Éden, o pacto de obras, ou depois da queda, que é o pacto de graça. Mas nem todos estão inseridos em um pacto de graça. Ou seja, todo ser humano está em uma relação de pacto com Deus. Ou ele é um violador desse pacto, ou um cumpridor. Aqueles que cumprem esse pacto, cumprem porque Cristo os salvou, sendo agora representante deles. Aqueles que não estão debaixo do senhorio de Cristo, estão inseridos em um pacto com Deus, mas são violadores desse pacto. Eles são representados somente por Adão. É por isso que Van Til diz que todo ser humano, ele está em uma relação pactual com Deus, porque o Senhor é Criador e nós somos suas criaturas. Então, amados, que fique bastante claro que toda dádiva que o homem usufrua do Senhor, ele desfruta porque o Senhor é misericordioso e benevolente, pois o Senhor, ele não tinha necessidade de criar o homem para compartilhar assim do seu amor. Ele já desfrutava de um amor perfeito com o Filho e com o Espírito na eternidade. Então vamos lá para os pactos de Deus. Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Os irmãos estão entendendo até então? No parágrafo 2, né, ainda do capítulo 7 da nossa confissão, nós temos o seguinte: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita e pessoal obediência. Pastor, mas no livro de Gênesis não aparece a palavra pacto. Quando Deus ele faz um pacto com Noé, aparece a palavra. Quando Deus ele entra
em uma aliança para a preservação da posteridade de Noé, aparece a palavra aliança. Embora a palavra pacto não esteja presente no capítulo 2 de Gênesis, os elementos estão. E são os elementos dessa relação de pacto que configura essa realidade que é o pacto de obras. Ou seja, havia uma palavra de Deus. Olha, de todo fruto, de qualquer árvore vocês podem comer, com exceção do fruto do conhecimento do bem e do mal. Havia uma palavra que deveria ser obedecida. E havia uma promessa. Enquanto eles estivessem em obediência, a vida seria mantida. Então, há o mandamento, há a promessa e há a consequência da violação do pacto. Pois no dia que dela comerdes, vocês vão morrer. Os elementos do pacto estavam presentes. É por isso que a nossa confissão e todo teólogo reformado se refere ao pacto de Deus com Adão como pacto de obras. Porque no pacto de obras, né, a condição para a vida era a obediência. Obediência pessoal ao Criador. Não somente se abster do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas também guardar o jardim e cultivar. Amados, alguns teólogos, né, se debruçando sobre esse texto, eles dizem que, olha, Adão, ele já estava, é claro que eles não vão falar a respeito, né, da pré-existência do pecado. O pecado, ele só entrou no mundo quando o homem comeu do fruto. Mas Adão, ele já vinha em declínio. Porque ele deveria guardar o jardim e cultivar. Ou seja, ele era o representante de Deus e de toda a sua posteridade. Ele era o representante de Deus no Éden, então ele deveria glorificar a Deus em obediência pessoal ao Criador. E como representante da sua posteridade, ele deveria se guardar de romper com o mandamento divino. Mas nós vemos Eva dialogando com a serpente. A serpente disse, olha, é claro que Deus não quer que vocês comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser semelhantes a Ele. E a Bíblia diz que ela viu que o fruto era agradável aos olhos, né, daria entendimento como Criador. Ou seja, ela começou a ceder. E o diálogo ali também sugere que Eva deturpou o mandamento divino, que nós podemos entender como algo que foi dado pelo seu esposo, porque o Senhor disse para Adão, olha, de todo fruto pode comer, com exceção, né, e depois isso é partilhado com a sua esposa. Ela disse que, olha, não, a gente não pode comer e nem tocar. Já houve ali uma interpolação ao texto, já houve ali um acréscimo do texto. Ou seja, a Eva estava só, dialogando com a serpente, só depois é que Adão apareceu, e apareceu, né, como um homem submisso, não como cabeça, porque ela comeu do fruto e deu ao seu marido, e ele, por sua vez, comeu do fruto. Veja que todo o diálogo das Escrituras Sagradas nos remete à negligência, à falta de fidelidade na transmissão da palavra. É claro que isso, né, são inferências do texto, mas dá para compreender que Adão e Eva estavam já se alienando do Senhor. É claro que as consequências só veio depois que Adão comeu do fruto, porque a palavra foi dada prioritariamente a Adão. Então, quando Adão comeu, é que Deus veio para tratar das questões. E sem falar que a serpente recebeu um julgamento e juízo, Eva também recebeu um juízo, Adão recebeu um juízo não somente sobre a sua pessoa e os resultados do que ele vai produzir em termos de trabalho, mas também todo o universo foi prejudicado por conta dele. E a terra será maldita por tua causa. Então, com Adão, as consequências foram piores. Amados, então o pacto de obras é
Esse aqui, como está descrito, né, no parágrafo 2 do capítulo 7, né, que o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão, e nele a sua posteridade, sobre a condição de perfeita e pessoal obediência. Entretanto, o homem ele caiu em pecado e trouxe morte a toda a sua posteridade, a ele e a toda a sua posteridade. Por que, né, a sua posteridade foi afetada com tamanho pecado de Adão? Né, como Yuri falou e como Paulo vai desenvolver isso de forma bastante precisa, tanto em Romanos como em 1 Coríntios. Né, ou 2 Coríntios, se não me falha a memória, a questão de representatividade. Né, de que Adão, ele era o cabeça federal de toda a humanidade. E Cristo é o cabeça federal dos salvos. Essa ideia de federação é a ideia de representatividade. Em Adão nós estávamos representados. A vida seria mantida mediante a obediência pessoal, mas ele descumpriu o mandamento do Senhor. Então, assim como ele passou a morrer, nós também, como seus descendentes. Em Cristo Jesus, nós somos representados agora para a vida, para a justificação, para a eternidade, porque ele é o nosso representante. E a ideia de representação, meus irmãos, está em toda a Escritura Sagrada. É por isso que nós apresentamos os nossos filhos para o batismo, porque os pais representam os seus filhos no contexto de aliança e símbolo de fé, que é a ministração do batismo. Então, os filhos são representados pelos pais. Abraão, ele representava toda a sua descendência. Agora, é claro que nem todo filho de crente significa que será um eleito, pois as Escrituras deixam bem claro que o Senhor escolheu Isaac e não Ismael, escolheu Jacó e não Esaú, escolheu Davi, né, entre os menores dos irmãos. Então, entretanto, embora saibamos que a eleição é segundo a vontade de Deus, isso não significa que nós teremos dúvidas com relação a colocar os nossos filhos debaixo desse contexto de aliança. Pelo contrário, nós temos fé no Senhor, que nos deu um sinal, circuncisão no Antigo Testamento e batismo no Novo Testamento, um sinal para nos distinguir do mundo. E esse sinal nos traz privilégios espirituais. Então, apresentamos os nossos filhos para o batismo, acreditando que o Senhor os elegeu para a eternidade. E se porventura, por algum motivo, venham a morrer fora do estado de graça, iremos louvar o Deus que elege segundo a sua graça e misericórdia, sem mesmo conhecermos a sua vontade, sem entendermos os seus decretos, mas nós iremos louvá-los pela sua bondade e misericórdia em ter elegido um povo para si segundo a sua graça. E todos aqueles, né, que vão para o inferno, vão porque rejeitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o pacto de graça, ele substituiu o pacto de obras, mas o pacto de obras ainda está em vigor. É por isso que no início eu falei que todo ser humano está representado em Adão para a morte. Somente aqueles que têm fé em Cristo é que são representados por Cristo para a eternidade, né, com Deus. Tendo-se o homem tornado pela sua queda incapaz de ter vida por meio deste pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto de graça. Neste pacto da graça, ele livremente oferece aos pecadores salvos, só um minuto, oferece aos pecadores a vida e salvação através de Jesus Cristo, exigindo deles a fé para que sejam salvos e prometendo o seu Santo Espírito a todos os que estão ordenados para a vida, a fim de dispô-los e habitá-los a crer. Meus irmãos, olha, então o pacto de graça é um outro acordo que Deus ele fez com o povo para redimi-los dos seus pecados. O pacto de obras
ele estava condicionado a uma obediência perfeita por parte de Adão. O pacto de graça está condicionado também a uma obediência perfeita ao Criador. Mas agora nós temos um intermediário, nós temos um mediador, nós temos um representante, porque fomos afetados pelo pecado. O pecado afetou toda a nossa constituição, mas Cristo Jesus, ele cumpriu toda a lei de Deus. É por isso que as Escrituras nos dizem que a obra perfeita de Cristo, a vida de obediência de Cristo, foi imputada a nós. Embora esse pacto seja de graça, ou seja, somos salvos pela graça, o preço foi o sacrifício de Cristo, o derramamento do seu sangue e uma vida de obediência plena. Né? Tem até um hino, tem até uma música de uma banda gospel aí, né, que diz: eu nunca saberei o preço. Meus irmãos, as Escrituras nos diz que preço foi esse. E nós sabemos qual foi o preço. O preço foi a morte do único Filho de Deus, Cristo Jesus. Foi derramamento de sangue. Nós não podemos mensurar o valor desse sacrifício na sua completude, porque foi um sacrifício perfeito e eficaz para os eleitos. Mas nós não podemos dizer que nós não sabemos qual foi o preço. Sabemos sim. Deixa eu abrir um parêntese, mas tudo a ver. Muitas igrejas presbiterianas brasileiras, elas foram muito influenciadas pela uma teologia pactualística por parte das igrejas norte-americanas reformadas, que viam o pacto da graça como um pacto incondicional, uma aliança incondicional. Em que sentido, pastor? Que Deus não exige nada para o usufruir dessa aliança. Deus exige sim, a nossa confissão deixa bem claro. A condição para desfrutarmos da aliança da graça é fé e boas obras. A fé é o elemento pelo qual Deus exige que nós venhamos nos apropriar dos benefícios que nos é dado por Cristo Jesus. É por isso que as Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, como diz Paulo em Romanos capítulo 4 e capítulo 5, é o exercício de uma confiança absoluta em Deus. É por isso que Paulo ele vai dizer que nós devemos andar nas pisadas de Abraão. Ou seja, nós devemos seguir o seu exemplo de vida em termos de fé e confiança. Diga lá, meu irmão. Como é? Sim, boa pergunta. Mas, Deus ele fez um pacto de obras com Adão, aonde a vida seria mantida mediante obediência. Só que esse pacto ele foi quebrado. Daí Deus, pela sua graça, bondade e misericórdia, nos dar assim um caminho para a salvação. Aí ele intitulou o pacto de graça, né? Ele entrou em uma nova aliança com aqueles a quem ele elegeu antes da fundação do mundo. É claro que aqueles que não estão debaixo de Cristo estão debaixo da representatividade de Adão. Então, nesse sentido, eles são representados para a morte, porque eles estão debaixo sim, de um pacto de obras, onde Deus exige obediência perfeita. Só que nenhum ser humano consegue obedecer a Deus. É por isso que a condenação eterna será o resultado inevitável sobre aqueles que estão sendo representados por Adão, pois estão ainda debaixo de um pacto de obras. Toda a humanidade estava caminhando para o inferno. E o Senhor ele decidiu salvar um povo para si, entrando em uma aliança de graça com eles. Só por meio de Cristo Jesus é que nós somos tirados debaixo do estado do pacto de obras para o pacto de graça. Diga lá. Aqui em Romanos 9, versículo 11,
está falando ali de Esaú e Jacó, né? Parte B. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando eu leio esse versículo, parece que até mesmo ali Esaú e Jacó já não estão em pacto de obras. Já aponta de alguma forma para um pacto de graça em que, nesse pacto, Jacó foi escolhido como eleito e Esaú não. Aí minha pergunta é se esse meu entendimento está correto, ou se nessa linha o pacto de obras, para mim, parece que só está em cima de Adão. Por quê? Porque ele é o único que podia, por meio de obras, ser salvo ou não, né? Ali depois do pecado, a gente sabe que, como você falou, como o senhor falou, o pacto de obras já vai invalidar todo mundo, já vai, enfim, ou seja, por meio desse pacto todos já estariam condenados. Por causa disso, e sabemos que nem todos estão condenados, aí eu digo exatamente no período antes de Jesus e depois de Adão e antes de Jesus, né? Então a gente tem esse período em que as pessoas eram salvas, mas que a gente não pode dizer que eram salvas por pacto de obras. E aí eu poderia dizer que eram salvos pelo pacto da graça antes da vinda de Cristo? Sim, a salvação sempre foi pela graça, como nós veremos em alguns textos aqui mais na frente. Mas eu estou só definindo o pacto de obras e o pacto de graça. Todo ser humano, Deus ele é o Criador. Independente de obediência ou transgressão, todo ser humano está em uma relação com Deus. Seja para a morte ou para a vida. Então, Adão, como diz o apóstolo Paulo, né, o primeiro Adão, quando ele vai fazer paralelo com o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão trouxe morte a toda a sua descendência. Então, todo ser humano, ele é representado por Adão. E, nesse sentido, estão debaixo de um pacto de obras. Porque o pacto de obras não era para salvação, mas era para a manutenção da vida. A vida seria mantida, desde que houvesse obediência perfeita. Não iria existir morte. Como ele caiu, o pacto de obras ainda permanece. Agora permanece não como conferidor de vida, mas de morte, maldição, condenação. Daí o Senhor ter revelado, né, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, um outro caminho para o homem. Ou seja, todos caíram, né, da minha comunhão, todos estão alienados de mim, mas eu vou prover o meio de salvação, e isso é graça. O que eu estou pontuando aqui na questão de graça é que a graça foi conferida a nós, esse favor imerecido, mas foi exigida obediência perfeita de Cristo. Né? Então, Paulo, né, em Romanos capítulo 5, ele vai falar de justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa justificação nos é uma realidade porque a obra perfeita de Cristo foi imputada a nós pela fé. E os nossos pecados caíram sobre ele na cruz. Houve uma mudança de estados. Então, no caso de Jacó e Esaú, é que ambos estavam debaixo de um pacto de obras, onde seria garantido a eles, colocado sobre eles condenação. Mas Deus elegeu a Jacó e preteriu a Esaú, né? Aborreceu a Esaú. O Senhor escolheu graciosamente a Jacó. E se nós vamos ver um pouco mais na frente, mas percebam que no plano de Deus da salvação, o que fica manifestado para o homem é a sua graça, é a sua eleição que depende somente da vontade dele. Quem era o escolhido? Quem deveria ser o escolhido? Esaú, que era o primogênito e o preferido do pai, mas Jacó é que foi escolhido. Quem deveria ser escolhido, Ismael ou Isaac? Ismael, pois era o filho mais velho de Abraão. Mas Deus disse para ele, olha, ele não é o filho da promessa. Então Deus escolheu Jacó e não Esaú, Isaac, não Ismael. Deus escolheu Davi, o menor da família. Davi era tão desprezado que ele nem foi cogitado para participar da refeição com Samuel.
Depois que passou por todos, né, que o profeta diz, olha, tu não tem mais nenhum filho não, porque o Senhor não escolheu a nenhum destes. Mas o povo de Israel escolheu quem? Esaú, Saul. O povo de Israel escolheu Saul, mas Deus escolheu um rei, Davi, o menor. Né? Então, a graça sempre é colocada diante de nós como uma ação divina que é demonstrada amor, independente da obra humana e da condição social e da aceitação familiar. Diga lá, meu irmão. Adão, Adão ele veio para ser nosso representante. Então, se ele não tivesse caído em pecado, Jesus, ele não tinha vindo. Aí é uma outra questão para muitos debates, mas o ponto é que alguns vão dizer que Deus ele permitiu a queda ou já tinha pré-ordenado a queda. Mas a questão é que a vida seria mantida enquanto houvesse obediência. E nós não sabemos quanto tempo durou o estado, né, de bondade de Adão. Nós não sabemos quanto tempo isso durou. Pode ter sido décadas, ou seja, nós não sabemos. Mas o ponto é que sempre haveria a possibilidade de queda. Então, Deus ele já sabia que o homem ia entrar no jardim e pecar contra ele. Ele mesmo colocou o homem lá. É por isso que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Deus ele já sabia que o homem ia cair em queda e já tinha provido para o homem salvação. E na segunda, né, na vinda do Senhor, né, a gente é representado por ele porque não houve queda, e sim morte e ressurreição, não é isso? Houve uma queda, sim. O nosso estado espiritual. Não, quando Jesus não houve pecado para Jesus. Não, ele Jesus, veio, não. Isso que eu estou querendo falar. Sim, na segunda, veio Adão, veio Jesus Cristo, né? Mas Jesus Cristo não houve pecado. Então, né, não houve a morte e a ressurreição, e com certeza ele vai voltar. Essa é a certeza. Sim. É por isso que o apóstolo Paulo também, ele coloca Cristo como segundo Adão, só para nós entendermos a comparação. Adão, morte. Em Cristo, vida eterna. Né? Salvação. Né? Aqueles que são representados em Adão são para a morte. Aqueles que são representados em Cristo podem compreender definitivamente que são salvos para a eternidade. Né? Em termos de... essa questão da teologia federativa, que é uma outra nomenclatura para nós entendermos tudo isso que nós estamos considerando aqui nesta manhã, ela não é muito difundida dentro das igrejas. Né? Assim também como a escatologia reformada. Você vê que as pessoas sabem que Jesus vai voltar, mas aqueles que já partiram com o Senhor, como eles estão agora, conscientes, né? E com relação ao corpo, o que é que vai acontecer, né? Como nós podemos definir o estado intermediário, e por aí vai. Mas, se Deus quiser, nós teremos momentos para isso. Então, queridos, vamos ver aqui alguns textos bíblicos, e à medida que nós formos considerando, nós vamos ver melhor essa questão. O pacto de Deus é uma história da redenção, ou seja, após a entrada do pecado no mundo, né, o Senhor ele providenciou um meio de salvação. Vamos ler Gênesis 3, 15 e 21. Quem poderia ler Gênesis 3, 15 e 21? Gênesis 3, versículo 15 e o verso 21. Vejam que o pacto de obras ocorreu em Gênesis 2, 16 e 17,
onde a vida seria mantida mediante obediência, mas aí o homem pecou, né, voluntariamente, intencionalmente contra o Senhor, e após a entrada do pecado no mundo, eles sentiram vergonha, pois estavam nus, e fizeram, né, vestimentas para si. Só que o Senhor ele já tinha demonstrado, olha, haverá uma hostilidade entre a semente ou os filhos de Deus, se cumprindo cabalmente no descendente prometido, Cristo Jesus, e os filhos do diabo. Haverá essa hostilidade. Entretanto, Satanás lhe causará danos, mas ele obterá vitória definitiva, pisando na cabeça da serpente. Essa hostilidade ocorre até hoje, vai ocorrer até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nota que no versículo 21, o Senhor, ele os veste. Mata um animal e os veste. É por isso que o autor aos Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então o Senhor já estava demonstrando que vestes de salvação só Ele pode providenciar. Porque o homem, no estado em que ele se encontra, não pode dar nada em resgate pela sua alma. Não pode mudar o seu estado perante Ele. Porque o pecado entrou e trouxe morte. Morte física e morte espiritual. E ainda o dano da segunda morte, se Cristo assim não o salvar. Mas Deus ele já estava deixando bem claro que pela sua graça, Ele salvaria um povo para si. Aí, à medida que as Escrituras vão, né, se desenvolvendo e o Senhor vai se revelando, a compreensão com relação ao pacto da graça vai sendo acrescido, vai aumentando. Vejam que em Gênesis capítulo 4, quando Eva concebe um filho, ela diz assim, alcancei com auxílio do Senhor um varão. Ela tinha um entendimento que haveria um descendente que mudaria o estado espiritual deles. Ela tinha essa compreensão. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, alcancei, né, com auxílio do Senhor um varão, essa expressão significa que, no entendimento de Eva, ali seria o descendente já. E o que nós vemos é Caim matando Abel. A expressão dela pode sugerir isso, que na sua compreensão ali já seria o descendente prometido. Mas não foi. À medida que o Senhor foi se revelando, a aliança de graça foi ganhando outros contornos e fundamentação. É por isso que quando o mal começa a aumentar e o Senhor decide entrar em juízo com a nação, o Senhor ele faz uma promessa a Noé de preservação. Aí o Senhor ele faz uma aliança de preservação, dizendo que não traria mais dilúvio sobre as pessoas. Não somente isso, mas já demonstrando que ele sempre guarda os seus, Noé e a sua família. A aliança ali é a aliança de preservação. Posteriormente, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa, né, que é o pacto da promessa. Agora, deixando bem claro, né, que não somente o descendente da mulher, mas da raiz de Abraão, o descendente vai surgir. E o apóstolo Paulo diz que essa promessa se cumpre cabalmente na pessoa de Cristo. Ele é o descendente de Abraão. Mas vejam que Abraão ele já tem uma compreensão a respeito de um pacto que o Senhor fez com ele, onde esse pacto será mantido por causa da sua graça, bondade e manutenção, que está lá em Gênesis capítulo 15, né, que Abraão ele faz ali um sacrifício, fica enxotando as aves para não comer o sacrifício, ele cai em um sono pesado, e a Bíblia diz que, né, uma tocha de fogo, não é tocha, mas passa entre as partes, ou seja, ele era o próprio Deus passando por aquelas partes, mostrando que a aliança será cumprida, e ele mesmo se compromete a cumprir o pacto, pois qualquer das partes que quebrasse a aliança ali, seria dilacerado como aqueles animais que Abraão estava oferecendo. Mas veja a passividade de Abraão.
Deus estava mostrando para Abraão que, para o cumprimento dessa aliança, para usufruir dessa aliança cabalmente, só através da bondade, misericórdia e graça do Senhor. É por isso que o Senhor entra em uma aliança com Abraão, e ele, de forma passiva, usufrui dessa aliança, e o Senhor ainda lhe mostra, como não há ninguém maior do que eu entro em juramento contigo. E aí vai ganhando outros contornos. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Porque ele compreendeu que não diz respeito somente a um filho, mas também à eternidade. E é por isso que o autor aos Hebreus também vai dizer que, embora Abraão tenha recebido uma promessa terrena, o Senhor lhe deu uma promessa superior, o descanso eterno. E o selo do pacto abraâmico, ou seja, o sinal desse pacto, era a circuncisão. O Senhor instituiu a circuncisão como símbolo dessa relação com Deus. E o batismo hoje é um símbolo que aponta para uma realidade vivenciada. Cristo como nosso Senhor e Salvador. Com o passar do tempo, aí entrou, Moisés, o pacto da lei. Agora notem, meus irmãos, que a lei foi dada não para a salvação do povo. E isso foi o grande equívoco que Israel sempre presenciou na sua caminhada. A lei foi dada para a manutenção da comunhão com Deus. Isso é crucial compreendermos. Porque os judeus, eles pensavam em guardar a lei para a salvação, para a justificação, fazendo da observação da lei o meio pelo qual eles seriam salvos. E Paulo, tanto em Gálatas como em Romanos, do capítulo 4 em diante, fica mais claro isso, vai deixar bem claro que ninguém pode cumprir a lei a fim de ser salvo por ela. A lei mostra a nossa incapacidade e nos conduz para a promessa. No caso das pessoas do Antigo Testamento, a promessa do Redentor. No nosso caso, Cristo Jesus. Olhamos para o passado e nele temos fé e salvação. Vejam que o pacto da lei, Deus ele entrou em uma aliança com o seu povo, lhe dando uma lei para ser observada, não para serem salvos, porque o Senhor já tinha entrado em uma aliança com o seu povo por meio de Abraão. E o Senhor agora desceu para resgatá-los, livrá-los, libertá-los da escravidão egípcia. Com Davi, isso fica mais significativo ainda. Nós estamos tratando da progressividade da revelação, da revelação progressiva, onde Deus ele se dá a conhecer por meio de pactos que ele entra com os seus eleitos. Meus irmãos, o pacto que o Senhor fez com Davi foi para que no trono dele houvesse um rei que reinaria por toda a eternidade. Davi ele fica extasiado com essa promessa e diz: quem sou eu? Pois o Senhor está falando a respeito do meu trono para gerações futuras. Mas vejam, meus irmãos, como é significativa essa questão da revelação de Deus por meio de graça. Quem era o filho primogênito de Jacó? Quem era? Não. Rúben, ele era o primogênito. Mas o que foi que Jacó disse para Judá, que não era o primogênito? Olha, o cetro não sairá de tuas mãos. Jacó, ele já sabia, pois ele estava falando por revelação divina, que haveria um descendente de Judá, ou seja, graça, porque o primogênito era Rúben, mas foi conferido a Judá essa promessa maravilhosa: olha, do teu descendente haverá um rei e o cetro não será tirado de suas mãos. Aí com Davi isso fica ainda mais claro, por isso que as escrituras fazem questão de dizer o descendente de Davi, não enaltecendo Davi ou o seu reinado, porque ele foi um rei imperfeito, mas subscrevendo novamente, ratificando novamente
né, a ligação de Deus por meio de uma aliança com o seu povo, no caso Davi. Aí com Cristo, né, nós temos o pacto da consumação. Com ele, nós temos a realidade plena. Amados, vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O autor aos Hebreus está dizendo que, olha, o Pai, ele falou por muitas vezes, muitas maneiras, aos pais, inclusive até pelos profetas, mas pelo Filho, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. O Filho é a revelação plena do Pai. É por isso que, olhando para Cristo, nós temos o pacto da consumação. Na ceia, ele diz, olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. O pacto da aliança que se deu por meio de Cristo foi o último pacto, digamos assim, para compreendermos didaticamente essa questão, que Deus ele entrou com o seu povo, ratificando que essa salvação ela é plena e eterna, ou seja, absoluta. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos, né, para o pacto de Deus como uma promessa irrevogável, nós olhamos para a revelação como um todo, né, que vai sendo acrescida em termos de conteúdo, mas em Cristo Jesus isso dá de forma plena. E ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que alguns homens, né, exerceram uma determinada responsabilidade diante do povo, seja como profeta, ou como sacerdote, ou como rei. Mas as Escrituras nos dizem que em Cristo Jesus nós temos o tríplice ofício sendo exercido de forma harmoniosa, plena e absoluta. Davi, ele foi um grande rei sobre Israel. Em alguns momentos ele estava intercedendo pelo povo e até representando o povo diante do Senhor. E em alguns momentos ele ele falou até como um profeta de Deus, embora não tendo o ofício. Mas vejam que somente em Cristo Jesus esses ofícios, sacerdote, profeta e rei, se cumprem fielmente. Como sacerdote, nos diz o autor aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote que nos representa diante de Deus, pois ele é o nosso sacrifício, assim como o nosso sacerdote. Por isso, as suas petições são atendidas e sobre nós recai todas as bênçãos de forma absoluta, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Não somente isso, como a maior revelação do Pai, daí profeta, né? Pois o profeta representava Deus para o povo, ele nos revelou o Pai, não somente em termos teóricos, que é o que eu vou considerar um pouco hoje à noite, mas em termos relacionais. E como rei, ele nos garante proteção, subsistência e triunfo, pois é aquele que reina sobre nossas vidas. Amados, a nossa confissão ela vai tratar detidamente sobre o tríplice ofício de Cristo no breve catecismo de uma forma assim maravilhosa. No Antigo Testamento houve sacerdotes surpreendentes como profetas e reis, mas somente em Cristo Jesus esse tríplice ofício atingiu o seu ápice e perfeição. Então vejam, meus irmãos, que para os teólogos presbiterianos, né, quando nós falamos a respeito do reino de Deus, do pacto de Deus com a humanidade, passa ou deve passar sobre nossos corações e mente que Cristo Jesus, ele é tudo o que nós precisamos, em termos de
intercessão, sacerdote, profeta, né, a revelação da vontade do Pai e governo, pois Ele é nosso Senhor. Então, o pacto de Deus é uma promessa irrevogável, porque se dá exclusivamente por meio do seu Filho Jesus Cristo, de forma plena, perfeita e absoluta. Nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos nos esquecer que tipo de relação nós temos com Deus. A nossa relação com Deus está fundamentada em Cristo Jesus. É por isso que o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse a sua misericórdia em Cristo Jesus revelada a nós, nós não estaríamos aqui. E vejam, meus irmãos, que o Senhor, Ele deu sacerdotes para o seu povo, Ele deu profetas para o seu povo, Ele deu reis para o seu povo, tudo isso para preservá-los espiritualmente, guardá-los das adversidades terrenas, preservá-los em termos de conhecimento bíblico e instruí-los. Mas nos últimos dias, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele nos deu em uma única pessoa todos os benefícios que esses ofícios conferem. É por isso que o nosso catecismo também vai dizer que Cristo, ainda na eternidade, ocupará esses ofícios, porque esses ofícios diz respeito a quem Ele é. E como verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, Ele é nosso rei, sacerdote e profeta. Eu vou só recapitular novamente aqui para você entender o quanto é importante a natureza dos ofícios. A natureza do sacerdote era representar o povo diante de Deus, intercedendo pelo povo. A natureza do ofício profético era representar o Senhor para o povo, transmitindo a vontade dele. E o ofício do rei era proteger, governar e prover subsistência. E em tudo isso, estar em Cristo Jesus é dado a nós. Né? Então, amados, quando nós compreendemos, né, os atos do ofício como algo que fala do que é próprio do ofício, nós sabemos o porquê que não há pastoras hoje. Não pode haver mulheres pregando assim no culto solene ao Senhor. Talvez isso para você seja um absurdo, mas para as Escrituras não é. Porque se uma mulher prega, embora ela não seja ordenada, se uma mulher prega num culto solene ao Senhor, ela não pode ser ordenada, mas ela está ocupando a função de ministro. Porque o ofício diz respeito, as ações dos ofícios diz respeito à natureza do ofício. Então, quando nós olhamos para os atos que Cristo nos dá, por meio do seu tríplice ofício, nós compreendemos que aquelas ações dizem respeito a quem Ele é. Veja o que o evangelista Marcos faz no seu evangelho. Ele narra os feitos de Cristo. A ideia principal do evangelista Marcos é corroborar a divindade divina pelos seus atos, porque as suas ações diz respeito a quem Ele é, como Deus. É por isso que é tão enfatizado o que Cristo fez. Da mesma forma somos nós. Né? Disse Jesus, né, em Mateus 7, pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando nós negligenciamos a teologia da aliança, quando nós negligenciamos as implicações do que essa verdade nos traz, meus irmãos, nós estamos perdendo a nossa identidade. Nós não só estamos deixando de ser presbiterianos reformados, mas cristãos genuínos. Como é que eu posso dizer que conheço a Deus se eu não conheço os seus atos? E como nós estamos vendo, Cristo, quando nos revelou o Pai, Ele não nos revelou somente o conhecimento a respeito do Pai, mas quem Ele é. É por isso que para Jesus foi estranho o questionamento de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês, há tanto tempo eu estou contigo, e tu, quem me vê, vê o Pai, nós somos um. Então vejam, meus irmãos, que
algumas perguntas, ou algumas culturas humanas, ou o fato de hoje nós sermos uma igreja doutrinariamente pobre, isso faz com que nós venhamos perder, né, o caminho exato para nós atingirmos todos os privilégios que Deus tem para nós. Né? Porque muitos olham para Jesus somente como amor. Não, Jesus é amor. Se esquece que Ele é rei. Se esquece que Ele é profeta. Se esquece que Ele é sacerdote. Então, queridos, caminhando para a conclusão, foi apenas uma aula, né, introdutória. Há muito mais coisa a se considerar sobre esse tópico. Mas foi apenas uma aula introdutória para nós entendermos o que a teologia da aliança tem para a igreja. Foi algo que o Senhor revelou para o seu povo, para que nós venhamos nos apropriar de todos os benefícios que nos é dado por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou acrescentar algo? Se não tem, quero só indicar 2 livros para você. Né? Tem um livro, O Cristo dos Pactos. É um clássico, do Palmer Robertson. Ele vai demonstrar detalhadamente as ações divinas em demonstrar ao seu povo essa aliança que Deus fez com aqueles a quem Ele elegeu. Eu não entrei nessa questão, mas alguns teólogos, né, não falam somente de 2 pactos. Os nossos símbolos de fé falam de 2 pactos. Os pactos, o pacto das obras e o pacto da graça, ou o pacto da aliança. Né? Eu sei que é um pouco redundante, mas a questão é enfatizar a graça. Eles falavam de um outro pacto, o pacto da redenção, né, que aconteceu na eternidade. Né? O Pai, o Filho e o Espírito entraram em um pacto na eternidade para providenciar a salvação àqueles a quem Ele elegeu. Ou seja, o Pai planejou, o Filho se colocou debaixo da vontade do Pai para vir ao mundo, morrer na cruz do Calvário e executar assim no mundo o plano eterno do Pai, e o Espírito como aquele que aplica a pessoa e obra de Cristo Jesus para a salvação. Pois o Espírito também é o nosso penhor, a garantia que nós temos de entrar no reino dos céus. Então, é só para efeito de conhecimento da igreja. Então, tem o Cristo dos Pactos, né, do Palmer Robertson, um grande teólogo, e também tem um outro livro dele, Alianças. Né? É bastante parecido, mas é bom nós pegarmos, né, um tópico assim, seja o Cristo dos Pactos, ou Alianças, ou qualquer outro livro que faça referência a isso. Inclusive, também, o outro livro que eu gostaria de indicar, e isso você consegue só em Kindle, ele não tem impresso, o Presbiterianismo para Leigos, né? Que leigos não em termos vexatórios, humilhantes, né? Mas para pessoas que não têm um conhecimento mais profundo da nossa história. Então, é um livretozinho vendido pela Monegismo, né? Versão digital, que vai tratar, né, dos pactos de Deus com o homem, dos aspectos históricos e do sistema de governo da Igreja Presbiteriana. Então, queridos, vamos nos aprofundar nessas questões, né, pois são bênção de Deus para nossas vidas. E um autor vivo, né, que você pode estar escutando, é o pastor Heber Júnior. Né? Ele tem alguns vídeos aí sobre teologia do pacto, bastante interessante e simples de se entender. Gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar, encerrando. Perdão, irmãos, se sente aí um pouquinho, vou chamar o nosso secretário para estar trazendo as